Bom dia, gente! Bom dia! Como vocês estão? Hoje vamos falar sobre o Arcano 5, o Hierofante ou o Sacerdote. E segundo o Tarô das Deusas Universais, deusa Aditi. Olha que linda essa carta, gente. Essa deusa, o nome dela é esse mesmo, né? Aditi. Ela é uma deusa hindu. Maravilhosa. Vamos falar primeiro da cartinha, depois a gente fala da deusa, tá? Bem, o Hierofante, né, muitas vezes chamado de o sacerdote, também em muitos baralhos ele é chamado de o sacerdote, assim como a imperatriz e o imperador formam ali um casalzinho. Na sacerdotisa e no sacerdote, né, na suma sacerdotisa, na papisa, que é o arcano 2, junto com o arcano 5, o Hierofante, também chamado de o sacerdote, às vezes, também formam aí um casal, né? Então a gente poderia falar que a imperatriz e o imperador são os pais materiais, os pais da matéria, da fertilidade, da terra, às vezes até mesmo os nossos pais físicos, e o arcano 2 e o arcano 5 seriam como os pais espirituais, as sacerdotisas e os sacerdotes. E o Hierofante, ele é justamente essa visão do sacerdote, né? Daquele legislador espiritual, daquele, inclusive, que é aquele que passa o conhecimento espiritual. A gente tem o sacerdote, né, o sumo sacerdote, o hierofante, aqui está como o hierofante. É chamado também de o papa, tá? Assim como a sacerdotisa é também chamada de a papisa. Então, o hierofante, ele é todo senhor. Ele é o Senhor de todo conhecimento espiritual. Ele é o Senhor que nos apresenta, inclusive, esse conhecimento espiritual. É aquele que fala para a gente ir buscar esse conhecimento, não só o conhecimento, mas também essa conexão espiritual que a gente tem que ter com tudo. Dentro do nosso caminho espiritual, o Hierofante é o momento onde nós nos encontramos, na verdade, um mestre, ou então encontramos alguém que pode nos ajudar, porque o Hierofante, ele é o mestre, e ele é o mestre que encaminha a gente por um caminho espiritual, é aquele que nos ajuda, que nos dá a mão para apresentar a gente no caminho espiritual, ao passo que a sacerdotisa, o arcano 2, ela não é aquela que vai pegar na sua mão e falar para você, olha, vamos por aqui. A sacerdotisa, ela é muito mais introspectiva. O hierofante, o sacerdote, o arcano 5, ele vem falar de você pegar na mão, vamos juntos, vamos aprender juntos, né? É como se fosse realmente o padre, o papa, aquele que tem toda que é paramentado e que é preparado até mesmo dentro de uma instituição. Então, dentro do nosso caminho, a gente pode ver o hierofante como um sacerdote de um coven, como um mestre espiritual, como alguém que vai guiar a gente no nosso caminho, né? O encontro com esse mestre, ou então o encontro com o nosso próprio mestre interior. Mas ele vem falar muito dessa questão da ajuda espiritual que a gente recebe no caminho. Então, pode ser pessoas que nos ajudem, pode ser o encontro com o nosso sacerdote, o encontro com o coven, o encontro com um ambiente onde você se sinta acolhido para você para você praticar, né, para você realmente aprender aquele ofício mágico, né? No arcano anterior, o imperador, a gente aprendeu que a gente precisa de organização, que a gente precisa de materialização, que a gente precisa de movimento, que a gente precisa concretizar e sair, tirar do papel, tirar dos livros todo aquele nosso aprendizado que a gente pegou quando a gente, todo o encantamento que a deusa traz pra gente, o imperador, ele vem falar pra gente colocar ele aqui na materialização. E o sacerdote, o hierofante, por sua vez, ele vem falar assim, olha, agora você precisa encontrar alguém que te guie neste caminho, seja este alguém permanente dentro de um coven ou não, ou seja, então, alguém que te ajude. Bruxos solitários é bem mais difícil. Só que sempre tem alguém, ou na internet, ou um amigo, alguém que se comunica com você, mesmo que seja online, para te ajudar nisso. Até mesmo mestres que você tem como mestres, mas embora eles sejam mestres, eles podem não ser o seu mestre. Então, pessoas do YouTube, livros, autores, né, pessoas que você admira e que te ajudam na caminhada da prática e do conhecimento bruxístico, esotérico e espiritual pagão. Então, dentro do nosso caminho, o hierofante, ele é esse momento de encontro,
talvez com um mestre, com alguém, né? O reconhecimento de alguém que te ajude, que te dê a mão. Ele é também toda a concepção que a gente tem de essência primordial, né? Nos arcanos anteriores a gente dividiu essa essência. Aqui no Hierofante é como se nós, né, conseguíssemos ver essa essência divina muito além, muito mais abrangente. E é também a gente ver a essência divina e o ofício de sacerdote dentro de nós mesmos. E qual é esse ofício? É a questão de nós, boa noite, bom dia, é a questão da gente se ver praticante, é a questão da gente, bom dia gente, é a questão da gente encontrar dentro de nós essa veia do sacerdócio, essa veia da entrega, essa veia do conhecimento, essa veia do quero ser padre, quero ser papa, né? Não que você quer ser isso, claro que não, não na sua vida, até porque essa carta ela denota o conhecimento para massas. Então, geralmente, aqui também na nossa caminhada pagã e bruxística e mágica, pode ser o momento que caracteriza a sensação que a gente tem de querer ensinar outras pessoas, de querer passar o que a gente sabe para outras pessoas, de querer auxiliar outras pessoas. Ao passo que a gente também pode receber auxílio, que a gente também pode receber um mestre, encontrar alguém que possa nos auxiliar, nos ajudar na caminhada, né, da bruxaria, mas também pode significar que nós queremos ajudar alguém, que nós reconhecemos dentro de nós esse ofício de passar a crença adiante, né, de se trabalhar ali, inclusive na vida prática e cotidiana de forma espiritual. Essa carta é muito bonita, me representa muito neste momento, muito legal, Daniele, muito legal mesmo, porque essa carta ela é muito abrangente, né? E fazendo conexão com a deusa que tá aqui, porque a gente tá fazendo essas lives tá me fugindo as palavras hoje. A gente é o sagrado ofício, exatamente. É o sagrado ofício, né? Isso a gente também vai ver essa questão do sacro ofício, do sagrado ofício no arcano 12 no enforcado. Eu acho isso muito importante, muito interessante, né? Que essa carta ela é toda entrega ao espiritual. É a gente ter essa noção de que tudo é espiritual e que nós provemos desse espiritual e que nós interagimos com esse espiritual, né? Aqui também é a gente aprendendo muito do nosso potencial mágico, do nosso potencial espiritual, sabendo que nós podemos nos conectar com essa energia, que nós, através do sacro ofício, através da entrega, da dedicação e da prática, nós podemos nos conectar com essa energia divina dentro e fora de nós, e não só nos conectar, mas também interagir e passar isso para outras pessoas. O Hierofante, ele é isso, é você passar isso também para outras pessoas. A gente costuma dizer que ele é o mestre das massas, né? O Papa, o Hierofante, o sacerdote é aquele que guia, é aquele que leva o ensinamento para o outro. Mas ele só consegue levar o ensinamento para o outro porque ele já encontrou esse ensinamento e essa conexão dentro dele mesmo, né? E a gente está fazendo essas lives pautado no tarô das deusas universais de Maria Karate. Então todas as cartas são deusas de diversos panteões, e aqui no Hierofante a gente tem a deusa Aditi, como a gente já tinha dito no começo. Essa deusa é uma deusa hindu. Deixa eu deixar ela aqui. Essa deusa é uma deusa hindu maravilhosa. Eu sou muito fã do panteão hindu. Gosto muito das divindades hindus, né? E a Aditi, então, ela é uma deusa muito, muito antiga, né? A primeira menção dela é encontrada no Rig Veda, 1700 a 1100 a.C., então ela é uma deusa muito, muito antiga mesmo. E ela era tida, inclusive, como a senhora dos Adityas, dos 7, dos 8 ou dos 12 Adityas. Que são esses Adityas, né? Adityas são os filhos de Aditi, porque Aditi, assim como a gente pode ver aqui na representação dessa carta, no hinduísmo, no Rig Veda, ela é tida como a senhora do todo. Ela é tida como a senhora, a mãe dos deuses, a mãe dos seres, a mãe dos avatares, a mãe da própria terra. Tida inclusive como a própria terra, como essa energia para eles primordial que deu origem a tudo. Era uma energia feminina e o nome dela era Aditi. Inclusive, ela é mãe de Mitra, ela é mãe de Varuna, ela é mãe de
inclusive uma dos avatares de Vishnu, que inclusive o nome dele é Aditya, né? Então a gente consegue, dentro da mitologia hindu, a gente vê que é tudo muito aprofundado. E existem muitas versões dos mitos. Não só muitas versões, mas existem para eles muitas escrituras sagradas. Não é só o Rig Veda, né? Então o Rig Veda é uma dessas escrituras sagradas, que são os Vedas. Né? Então, fala bastante de Aditi, fala bastante dos 8 filhos dela, dos 7 filhos dela, os Adityas, que posteriormente depois foram aumentados para 12, então cada filho de Aditi era tido como uma constelação, né, fazendo ligação com a astrologia. Então aí a gente já consegue ver que é um pouco uma visão mais moderna, porque o hinduísmo oriental, a astrologia védica, ela é diferente da nossa astrologia ocidental. Bom dia, Selene. Sim, eu escrevo sim o nome. Vou escrever aí no final para vocês, eu escrevo o nome, tá? E ela é uma deusa da imensidão e da liberdade. O nome dela, literalmente, significa sem amarras, né? Inclusive, tem até uma citação aqui, ó. Está escrito no Rig Veda Samhita, Mandala 1, capítulo 89 e versículo 10. Está escrito em sânscrito, daí aqui eles colocam na fonte que eu coloquei, que eu encontrei aqui, tá escrito assim, Aditi, isso está escrito no Rig Veda, tá, gente? Aditi é o céu, Aditi é a atmosfera, Aditi é a mãe, Mata, pai e o filho, Putra. Aditi é todas as deidades universais. Aditi é as 5 classes de homens. Aditi é tudo que foi nascido e deve nascer. Então a gente consegue ver que essa deusa, depois ela foi esquecida, né? Ela é tida como uma Deva Matri. Então ela foi esquecida depois na própria mitologia, e isso eu achei muito interessante esse tarô trazer essa deusa, porque é uma deusa que as pessoas realmente não conhecem. Inclusive, quando eu fiz o trabalho de estudo com esse deck e percebi que no Hierofante, primeiro que ela não parece, né, na iconografia dela, não parece uma deusa hindu. Ela sai do padrão hindu que a gente conhece. Então a gente olha, a gente não reconhece. A gente fala, caramba, mas isso daqui é uma deusa hindu. Aditi não é um nome hindu, né? Só que sim, a mitologia dela foi até um pouco esquecida, porque ela é uma deusa muito, muito antiga. Dentro da própria mitologia, ela também foi esquecida, tanto que não existe mais um culto a Aditi. Existe um culto aos Adityas, que são filhos dela, né? Só que na realidade, eles nem são conhecidos mais como Adityas, só em algumas correntes do hinduísmo específica. Mas ela era essa deusa poderosa, ela é, né? Essa deusa poderosa do tudo. E é muito interessante a gente ver que na própria mitologia do Rig Veda, ela não tem uma aparência certa, assim, certeira, né? Que nem outros deuses que a gente vê na mitologia hindu, com várias características. Então, quando a gente vai falar de Vishnu, de Shiva, de Kali, de Lakshmi, de Hanuman, de Ganesha, né? De outras deusas e outras divindades desse panteão, a gente tem certas características. A gente consegue ver certas características desses deuses no mito. Quando, na realidade, Aditi, até mesmo no Rig Veda, ela é tida como algo atemporal e é somente uma energia muito forte, assim como seus filhos, né? Inclusive, eles não são manifestações de natureza nenhuma. Então, assim, os filhos dela e ela não são assim, são a chuva, são o sol, são o raio, é a natureza, é a mata. Não, eles são simplesmente descritos como as energias primordiais que sustentam todos esses fenômenos naturais. Então, para vocês terem ideia de como essa deusa e como os filhos dela, os Adityas, são abrangentes, enormes e muito profundos e muito antigos, pouco conhecidos. A gente conhece mais Vishnu, a gente conhece outros filhos dela, né? Inclusive foi o que eu falei, um avatar de Vishnu é chamado de Aditya,
né? Então a gente não conhece profundamente. Foi como eu falei, existem várias versões. Então vocês vão encontrar pessoas que vão discordar de mim aqui. E também vão encontrar fontes que falam diferente, porque existem muitas versões desse conto, deste mito, e a gente precisa mergulhar e ver todas as versões dele. Inclusive a Aditi, ela é tão importante e representada como essa mãe primordial para os hindus, a mãe do próprio universo. É muito legal, né? Porque aqui precisou colocar, né, uma representação para ela por causa do desenho, mas a gente consegue ver aqui o próprio universo, as galáxias, os planetas, as estrelas. E é interessante que ela não representa isso. Ela é como se fosse o firmamento para que tudo isso se ancore. Ela é como se fosse o útero universal, onde tudo que a gente encontra no universo, na Terra e tudo que a gente conhece fosse o corpo de Aditi, né? Então aqui tá falando que ela concede riqueza, segurança, abundância, assim como toda mãe. E ela é muitas vezes comparada a uma vaca que fornece a nutrição, a saúde, a santidade. E seu leite é comparado a uma qualidade redentora e revigorante, né? E o leite é comparado inclusive a uma bebida chamada soma para os hinduístas, né? Para os hindus. Então é muito interessante porque eles também têm a vaca para eles lá é muito sagrada até hoje. Então a gente já consegue ver inclusive que talvez algumas características dessa deusa foram transmitidas para os outros deuses e ela, então, a sacralidade dela ficou ali registrada e guardada na própria sacralidade desse animal, a mãe vaca, para os hindus. E como eu estava falando, ela é tida como uma deva matri. Os devas, né, para os hindus, eles são os deuses, ou então avatares muito poderosos desses deuses, a manifestação essencial daquela energia divina, né? Então ela é uma Deva Matri, ela é a primeira manifestação, segundo o Rig Veda, dessa energia feminina sustentadora e criadora de tudo. Então, para os hindus, segundo o Rig Veda, tudo vem de Aditi, tudo é a partir dessa deusa mãe. E por que então essa ligação com o Arcano 5? Porque o Arcano 5, ele é justamente tudo isso. Toda essa imensidão, toda essa profundidade sagrada. O Arcano 5 é um arcano super espiritual, né? E foi como eu falei para vocês no começo da live. Ele vem falar para nós do momento onde nós encontramos esse potencial espiritual dentro de nós. Pode caracterizar, inclusive, o momento onde nós queremos passar esse conhecimento, ou então nós temos a necessidade de ter alguém para nos apoiar, de ter alguém para nos ajudar, pedir ajuda. Pode ser uma pessoa que você nem conhece, né? Pode ser pessoas da internet, autores de livros que te ajudam, né? Mestres que fazem a diferença na sua vida espiritual, mesmo que eles mesmos não saibam disso, né? Então, caracteriza este momento também. O Hierofante é uma energia muito de conhecimento e de prática, da gente reconhecer dentro da gente todo esse potencial de conexão, mas não só conexão. O Hierofante vem falar, inclusive, eu acho que principalmente, da nossa inter-relação com essa divindade, com esse ser essencial, com esse ser primordial. Né? E foi como eu falei nas outras lives e repito, e sempre vou repetir, vocês sempre vão ouvir eu repetir, tacando a mão nessa tecla de o tarô sempre vem falar principalmente de coisas internas, né? E quando a gente está falando de tarô e autoconhecimento, é diferente da gente falar de tarô como oráculo, tá? São vias diferentes de ver o mesmo arcano. E aqui a gente está falando de tarô e autoconhecimento. Quando a gente vai falar de oráculo, de adivinhação, é claro que em muitas questões esses significados aqui, eles não vão se encaixar exatamente como a gente está falando aqui, porque a gente está falando de uma questão de autoconhecimento, de uma visão bruxística, né? Então, mas é interessante a gente ver que essa carta, ela tem um quê espiritual muito forte e ela sempre vem falar de questões internas, da sua conexão com o que há além, da sua fala, da sua troca com essa energia, o seu sacrifício, até quando você se entrega, até quanto você se joga, até quanto você se dedica, até que ponto você sabe, até que ponto você faz, até que ponto você auxilia outras pessoas e mais, até que ponto a sua vida é um exemplo disso tudo, que você fala, que você conhece. Talvez o Hierofante essa seja uma das principais mensagens. Não é só você falar, não é só você estar na internet falando, ou então
né, ajudando outras pessoas, ou então lendo. Não é só isso, você tem que fazer da sua vida isso que você fala, né? Então o Hierofante é exatamente isso, não fique só falando, né? Ele sendo o senhor das massas, ele sendo o senhor legislador, é inclusive ele que faz até mesmo as leis. Se a gente for pegar uma questão histórica, né? Como eu falei em outras lives, o tarô ele vem lá da Idade Média, né, do medievalismo lá, e o tarô de Marselha, o clássico, tem toda uma conotação, às vezes, cristã mesmo, por causa dessa questão medieval, né? Então a gente consegue ver que, se a gente for entrar mesmo na história, a gente consegue ver que o papado e o Estado, eles tinham ali, né, isso historicamente falando, uma relação muito estreita, onde todas as leis elas eram passadas pelos dois. Então, o Hierofante ele traz toda essa conotação do legislador espiritual, aquele que faz as leis espirituais e aquele que te cobra dessas leis espirituais também. Né? Então, as pessoas falam assim, a bruxaria não tem dogmas, né? A bruxaria não tem regras, não tem leis. Quando na realidade não existe regras e leis, mas existe dogmas. Existem crenças. Nós somos uma crença, o paganismo, a bruxaria, é uma crença que tem sim certas leis, normas, regras, seja lá como vocês queiram chamar, dicas, leis espirituais para que a gente possa seguir sim. Né? Algumas coisas que a bruxaria coloca, como por exemplo o amor à natureza, como por exemplo o respeito à diversidade, como por exemplo o respeito e a honra às polaridades, tanto masculina quanto feminina. Se você for um bruxo e não trabalhar com nada disso, em alguma parte do paganismo e da bruxaria você está se desviando. E o Hierofante vem falar assim para você, olha, você não pode se desviar desse caminho se esse é o seu foco. Se esse é o seu foco, não se desvie disso. Né? Então esteja sempre de acordo com as leis que aqui são colocadas, porque ele te cobra disso. E lembre-se sempre que ele, sendo ele um mestre no exterior, você encontrando um mestre no exterior, esse mestre vai te cobrar disso, tá? Então, olha, não seja responsável na magia, né? Não adianta você abrir um círculo, invocar Deus e deusa, invocar todos os elementais. Se fora desse círculo, depois de acabar o ritual, você é ignorante com outras pessoas, você é preconceituoso, ou então você não nutre ou não faz por merecer aquilo que você plasmou no seu círculo mágico na hora do ritual, ou você é uma pessoa mesquinha, uma pessoa egoísta, uma pessoa ruim na hora que você não está exercendo o seu ofício de bruxo. Quando na realidade o hierofante, o papa, o padre, o sacerdote, ele é sacerdote, ele é hierofante o tempo todo na vida prática e cotidiana. E é isso que ele vem ensinar para nós, que tudo está imbuído de Deus, tudo é Adite. Lembra, a Adite é o firmamento, ela é o receptáculo pelo qual os outros deuses, seres e espíritos e fenômenos naturais se manifestam para os hindus. Ela sendo retratada nessa carta, ela vem evidenciar essa visão de que tudo está imbuído dos deuses, tudo são os deuses. E a cada momento que você está na sua vida, na sua caminhada mágica, é uma oportunidade para você honrar e praticar isso. Né? Não é você fazer um ritual todos os dias, não tem essa frase? A bruxaria não é você fazer um ritual todos os dias, é você fazer da sua vida o próprio ritual. E o Hierofante, juntamente com os mistérios dessa deusa maravilhosa e abrangente, vem falar desta espiritualidade diária, desta espiritualidade na prática, no cotidiano, da gente enxergar que não só fora, mas também dentro, tudo é Deus. Então, como vamos andar na nossa vida espiritual e também cotidiana com este conhecimento na cabeça? Essa é a mensagem do Arcano 5 para nós, juntamente com a deusa Adite, que eu amo muito bem. Amo muito, quer dizer, né? E é muito profundo. Vamos ver aqui as pessoas falando. Ai, gente, que legal! Muitas pessoas. O universo sempre nos conectando. Que lindo, gratidão, gratidão. Eu, gente, muito adoro a interação com vocês. Vou colocar o nome do tarô aqui. Exatamente, precisamos fazer nossa força, principalmente para o dia a dia. Sim, isso é o que faz a diferença, né? Praticar o que fala e aplicar com o estilo de vida, sim, exatamente, né? A gente fala da bruxaria ser tido como estilo de vida e como ofício, né? E, na minha opinião, isso
não sai muito da bruxaria como religião, porque o paganismo, né, e a bruxaria tá dentro do paganismo, é essa questão de os pagãos, eles viviam isso, né? Eles viviam isso o tempo todo, era ali a forma de vida deles. E é assim que a gente tem que aprender também. Se a gente resgata essas crenças ancestrais, então um dos nossos papéis, até mesmo como guardiões e guardiãs dessas crenças, desses conhecimentos tão ricos, antigos e ancestrais, é a gente fazer isso valer na nossa própria vida. Né? Sim, respeitar as leis sempre para estar na perfeita ordem. A gente tenta, né? A gente tenta. O Hierofante, ele vem falar isso pra gente sim, né? Da gente, olha, você nem sempre vai acertar. Você nem sempre vai estar nessa conexão desta energia universal. Mas que eu estou aqui para te ajudar, que eu estou aqui para você reconhecer que isso é possível. E que é assim, por isso que ele é um dos primeiros arcanos, né? Dessa maneira, você fazendo essa união, muitas coisas vão melhorar para você. Lembra na live passada que eu falei, olha, as cartas do tarô, elas são uma porta, uma dica, um modelo. Tente chegar nisso, tente chegar neste ideal do arcano, porque aqui é uma dica, uma força de aprendizado, um potencial de um mistério universal que está aqui. Se a gente, aos pouquinhos, tentarmos alcançar os conhecimentos e os mistérios de cada arcano, a nossa caminhada espiritual, ela dá um salto. Né, um salto muito grande. Isso estando dentro de qualquer religião, viu, gente? De qualquer senda mágica ou espiritual. Aqui eu tô falando de bruxaria porque eu sou bruxa, né? Então eu vejo tudo sob a ótica da bruxaria, e com o tarô não seria diferente. Mas o tarô, ele é muito além de bruxaria, muito além de paganismo, muito além de qualquer religião. Ele nem tem uma religião para chamar de sua. Então qualquer pessoa pode entrar em conexão e aprender esses mistérios universais e da vida que o tarô vem apresentar para nós, né? O próprio estudo do tarô já é essa iniciação. Costumo falar que quando a gente termina o estudo do tarô, a gente é iniciado nesses mistérios, porque na minha concepção é isso mesmo que acontece. Tá, gente? Antes de terminar, eu gostaria de deixar um recadinho para vocês, que os arcanos anteriores estão no IGTV e também lá no canal do YouTube. Vão lá no canal do YouTube, dá uma forcinha para mim, por favor, que o YouTube, ele é pior ainda que o Instagram. Então, se inscrevam no canal, curtam, comentem. Compartilhem com as pessoas que gostam desse assunto. E agora em setembro vamos começar uma nova turma do curso de tarô completo, arcanos maiores e menores, comigo, completamente online. 8 meses de curso, apostilado, certificado, aulas práticas e aulas teóricas, o caminho do autoconhecimento e também o caminho do oráculo. A pessoa sai já craque. Tá bom, gente? Quem quiser, o link tá na bio para uma ficha de uma listinha de espera, uma ficha de lista de espera. Eu vou receber no e-mail, daí quando abrir as vagas eu aviso vocês que as vagas estão abertas e quem quiser só falar comigo no DM ou então ir aí no link da bio que tem todas as informações. Amanhã nós viremos no mesmo, amanhã é domingo, então amanhã provavelmente eu não vou fazer a live, tá, gente? Só na segunda-feira. Então na segunda-feira é o arcano 6, os enamorados, com deusa Afrodite, minha mãe maravilhosa do coração, que amo demais. Deusa Afrodite e o arcano 6, tá, gente? Vamos lá, a Dani falou assim, sim, tentar para estarmos cada vez mais aprimorados. É possível, mas nem sempre é fácil, não, né? Se assemelha muito ao xamanismo, sim, a crença da terra, né? É interessante a gente ver que as bruxas, elas eram chamadas, inclusive, de antigas xamãs, né? De antigas xamãs. A palavra bruxa é uma palavra moderna já, porque antigamente eles nem se denominavam assim, né? Por toda a questão do preconceito mesmo, né? Hoje em dia a gente reivindica essa palavra como nossa, mas o paganismo, ele realmente está muito ligado a essas crenças da terra, dos ancestrais, né? Dos espíritos da natureza, o próprio Deus e a deusa serem essa natureza. Então sim, é uma crença xamã. O paganismo é xamânico, né? Bacana, muito sucesso e prosperidade. Obrigada para vocês também. Eu vou colocar aqui o nome do tarô, tá? Tarô das deusas universais, de Maria Karate. É isso aí, gente. Anotem o nominho aí. Esse tarô é muito bom, tá, gente? Ele é muito bonito, ele é muito lindo.
Deixa eu só dar uma mostradinha rapidinha pra vocês aqui, ó. Muitas cartas, ó, a carta que a gente falou ontem do Imperador, Atena, Ishtar, várias deusas. Aqui tá tudo misturado, né? Arcanos maiores e menores, mas muitas, ó, são só deusas. Perséfone. Ah, essa eu não vou mostrar, que eu vou falar aqui. Essa vai ser surpresa. Mas, gente, é maravilhoso esse tarô, olha, maravilhoso. Eu amo, é um tarô da minha vida, minha paixão divina esse tarô. Eu uso ele só para ocasiões especiais. Então, eu aconselho que vocês comprem a Rou. Aconselho que vocês comprem, gente. É maravilhoso e dá para fazer umas ótimas meditações, uns trabalhos, uma bateção de tambor deliciosa com ele, viu, gente? Ótimas conexões. Já tive diversas conexões com o sagrado feminino, deusas, ancestralidade, até mesmo com as próprias deusas retratadas e com os mistérios do tarô, obviamente, por meio desse tarô. Gente, é isso. Gratidão, muito obrigada pela interação, pela conversa, pela troca. Amo quando vocês estão aqui comigo. Amo bater um papo com vocês. Até a próxima, meu povo. Um beijo e um ótimo fim de semana para todos. Tchau, tchau.